Salve, salve moçada, Cadu na área. Pessoal, tivemos ontem, né, um horário bem diferente aí, né, 8h30 da noite, num domingo. São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, né, até por isso o público baixo, 20 e poucos mil pessoas no Morumbi. Horário bem ruimzinho, pra falar a verdade, né, mas o jogo foi bom, tá? Eu achei um jogo muito bom do São Paulo, né, um dos melhores aí, talvez, dos últimos tempos, né. Principalmente defensivamente falando, o São Paulo foi um monstro no jogo, vários jogadores se destacaram demais. Né? A gente quebrou aí um tabu desde 2020. Né? A gente não vencia do Atlético Mineiro, a última vitória do São Paulo contra o Atlético Mineiro tinha sido ainda com o time do Diniz, né? Com o Igor Gomes fez um dos gols, ele estava no São Paulo, ontem jogou pelo Atlético Mineiro, e o São Paulo conseguiu finalmente vencer. E aí, cara, eu falo pra vocês, não só a vitória, né, mas assim, a vitória se impondo, né, o São Paulo voltando a ter força no Morumbi é muito legal. Né, e é isso que eu quero debater aqui com vocês agora. Peço pra vocês, tá chegando agora no curso do canal, já se inscreva, né, seja muito bem-vindo, e venha ajudar a engrandecer o canal, né, você engrandece o canal com a sua presença e com a sua opinião também, certo? Falando sobre o jogo, pessoal, mais uma vez ficou provado que o São Paulo tem elenco. Né? Mais uma vez ficou provado que o São Paulo não era para ter tido aquela campanha pífia que o São Paulo teve nas mãos daquele que a gente não pode falar o nome, né? Porque pra mim o Zubeldia é isso aí, cara. Não, o cara que a gente não deve nem citar o nome, né? Que é pra não zicar, assim. O cara teve uma das piores passagens da história, né? Como técnico do São Paulo. Não ganhava de ninguém. O São Paulo jogava mal contra todo mundo. Né? Todo adversário do São Paulo parecia melhor que o São Paulo. Dava a entender que o São Paulo tinha o pior elenco do Brasil. Né? E não é, todo mundo sabia que não era isso, né? Todo mundo, entre aspas, né? Tirando os Zuba Lovers, né? A galerinha que defende o Zubeldia. Mas todo mundo sabia que não. Né? A gente tem sim algumas deficiências, né? O André Silva se contundiu, né? Teve lesão ligamentar. Não volta mais esse ano, né? Aliás, São Paulo, que azar, né? Caleri, Rian Francisco e André Silva. 3 jogadores da mesma posição. Os 3 têm problema ligamentar, né? Aliás, eu não sei se é exatamente azar, né? A gente sabe que o Refs lá da Barra Funda não funciona, né? É um açougue do cacete, não funciona, né? O tal do Refs Plus que eles falam, é uma porcaria. Eu não sei se é exatamente azar, mas enfim, o São Paulo perde 3 centroavantes aí, 3 jogadores de área, né? E o André Silva ontem foi muito mal, né? Não sei se ele já estava sentindo essa contusão aí, se sentiu depois, né? A questão. Mas o André Silva ontem jogou, pra mim foi a curva abaixo do São Paulo, ontem foi o André Silva. Ele não ganhou uma bola, não fez um pivô, não fez uma tabela, não deu um chute a gol. Assim, as poucas chances que teve foi mal, né? Já o resto do time foi muito bem. Né? E aí o São Paulo, cara, você vê que ele tem opções, né? Ele tem opções, cara. Se você pega a zaga do São Paulo, pra mim a zaga do São Paulo, tirando o Sabino, que eu acho que não é jogador pro São Paulo, né? A zaga do São Paulo, cara, tem uns caras muito bons. Né? O Arboleda pra mim é muito bom, o Alan Franco pra mim é muito bom. E o Ferrarese, minha nossa senhora, cara, o que o Ferrarese jogou ontem, o Ferrarese ganhou todas as bolas. Acho que ele teve 7 desarmes no jogo, 8 desarmes, um negócio assim. Foi uma enormidade que o Ferrarese jogou ontem. O Rony ó, e o Júnior Santos do Atlético Mineiro não ganharam uma bola do Ferrarese. Né? Então, assim, o São Paulo tem uma zaga consistente. Pra mim tem um baita de um goleiro, né, que às vezes classificou a gente na Libertadores. O Rafael pra mim é muito bom. Né? As nossas laterais melhoraram muito, né, assim, em função do que a gente tinha. Que a gente tinha o Wellington e Igor Vinícius, sempre aqui, que os dois eram horrorosos. Né? O Wellington muita gente defendia porque era da base de São Paulo, mas os dois eram fraquíssimos. Né? Tanto que o Enzo e o Cedric, que não são nada demais, tá? São jogadores comuns, cara. São jogadores de nota 6. Infinitamente melhor que os que a gente tinha, cara. O Cedric ontem jogou uma partidaça, né? A ultrapassagem aí na direita, aprofundando as jogadas, né? Como um bom lateral. O Enzo, cara, o Enzo também teve, acho que meia dúzia de desarme também. Desarmou todo mundo do Atlético Mineiro, ó. Partidaça dos laterais de São Paulo, né? E aí você vê que, cara, a gente tem, né? A gente podia fazer mais. São Paulo era pra estar brigando pela liderança, galera. São Paulo era pra estar lá no G4, G3, né? Até porque não tem grandes times no campeonato, né? A gente vê o Santos, né? Patinando, a gente vê o Vasco, que mete uma goiada no Santos, mas depois perde em casa pro Corinthians. O Corinthians mesmo, cara, ganhou do Vasco, mas puta, daqui a pouco perde pro Bahia, perde pro Juventude. Então, cara, a gente não tem, sabe? A gente não tem um time. Então, o Flamengo, cara, o Flamengo é o único, né? Tanto que quando o Crespo começou no São Paulo, né? Quando ele voltou pro São Paulo, eu falei, a gente vai pegar o. Cara, o Crespo pegou o pior jogo que ele podia pegar, que era o Flamengo no Maracanã, né? Porque o Flamengo realmente é muito acima da curva dos demais. Mas tirando o Flamengo, a gente não tem, né? Então, assim, o São Paulo tem sim uma consistência, no meio de campo do São Paulo muito bem, né? Aliás, ontem o primeiro gol foi um golaço do São Paulo, né? Que foi uma jogada ali do Bobadilla,
deu a bola pro Pablo Maia tirou do marcador, endireitou e o chute deu no cantinho do Everton sem chance, 1-0, né? Então assim, a gente ainda tem o Luan, que era da base também, que já foi titular, né? já jogou mais. A gente tem assim bons nomes, a gente tem o Alisson, que até outro dia era titular, né? O Marcos Antônio, que ontem saiu machucado também, esse faz falta pra mim, tá? O Marcos Antônio tá muito bem, né? Tá sendo ali um motorzinho no meio de campo de São Paulo. Então, cara, pra mim só falta mesmo um centroavante. A única coisa que a gente não tem, né, na ausência do Caleri aí, pra mim é centroavante, cara. São Paulo tinha que ter um centroavante melhor, assim, cacife de São Paulo, vocês entendem? Né? A gente tem o Dineno aí que vai jogar, mas, cara, o Dineno não é cacife de São Paulo, cara. O Dineno pode até entrar aí, que nem o Tapia, né? Ontem o Tapia fez gol de novo, né? O Tapia ontem jogou 2 minutos, jogou melhor que o André Silva, que jogou 80 minutos. Né? Quis o destino que o Tapia entrasse lá, completasse, acho que o cruzamento do Cedric, né? Pra fazer o 2-0 pro São Paulo no segundo tempo. Mas, assim, a única, pra mim, a posição, né, que o São Paulo peca é no centroavante. A gente não tem um centroavante nível, porque meio a gente tem, a gente não estão jogando, né? Aliás, isso a gente tem que falar também. O Lucas, de novo, sendo poupado. O que está acontecendo com o Lucas? Vai ter que operar? A gente tem que ver isso aí, cara, porque o Lucas, de novo, tá fora, vai ser poupado para Libertadores, vai mais 3 semanas fora o Lucas. O Lucas quase não jogou esse ano. O Lucas jogou esse ano no Brasileirão mesmo, acho que ele fez 80 minutos, cara. No Brasileirão inteiro, em 22 rodadas, ele fez 80 minutos de jogo. Não fez nem um jogo completo o Lucas. Então, assim, a gente tem os meias, a gente tem o Oscar, que também tá machucado. A gente tem meias, né? O Luciano, pra mim, cumpre bem a minha posição no meia, que é um cara que vem de trás ali. Cara, a gente tem ponta, né? Pra mim, o Ferreirinha é um ponta bom, né? Então, só falta o centroavante. Se a gente tivesse um centroavante, né? Ali, ó, pra mim, né? Nível do Cano, nível do Caio Jorge, do Cruzeiro. Cara, nível aí do Marcos Leonardo. Aliás, eu vi que o Marcos Leonardo tava saindo do Al Hilal lá, né? Das Arábia lá. Cara, isso é um centroavante nível de São Paulo. Vai lá no Al Hilal e busca o Marcos Leonardo, entendeu? Que era a 9 do Santos, né? Isso sim é um baita de um camisa 9. Você entendeu? O São Paulo tem que ter um camisa 9 assim, cara. Um camisa 9 que seja eficiente, né? Que tenha presença de área, que incomode o adversário. A gente viu, cara, o Rony ontem incomodou muito mais a zaga do São Paulo, que a zaga do São Paulo tava numa noite iluminada, né? O Ferrarese não perdeu uma bola, o Franco também estava muito bem, o Enzo também estava muito bem, mas assim, o Rony estava incomodando muito mais que o André Silva, cara. O André Silva, cara, era um a menos. Então o São Paulo não tinha presença de área. Né? Umas boas cruzadas lá, a bola passava e o André Silva não conseguia pegar. Né? Então assim, o São Paulo com 9 foda, mano. 9 nível São Paulo, cara. O São Paulo era time pra brigar por tudo, cara. Por tudo, né? Com o Lucas bem, o Oscar bem, é que esses caras não estão jogando. Então, assim, o elenco do São Paulo é ruim, né? Porque era o que falavam na época do Juventude. Não, porque o elenco tem deficiência, sim. Pra mim, a maior deficiência é o André Silva, né? Pra mim, tem aí, poderia ter um lateral melhor que o Cedric, acho que poderia. Então, um lateral lá. Mas, enfim, cara. Fizemos a nossa parte, né? 2-0 no Atlético Mineiro. Bem verdade que o Atlético Mineiro veio muito desfalcado, né? Tava sem Hulk, sem Coelho, sem meio time lá, né, cara? Até o Scarpa começou no banco, eles pouparam, entrou no segundo tempo, por causa do clássico, né, que eles vão ter agora na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso, né? Fez sua parte, venceu bem, convenceu, né, o que é muito melhor, né, e tá indo numa sequência invicta com o Crespo, né, tirando a fatídica derrota na Copa do Brasil, que pra mim foi ridícula mesmo, foi uma humilhação sair para um time de Série B, né? Mas no Brasileirão são 8 jogos de invencibilidade, se não me engano, com 7 vitórias. Né? Isso sim é uma invencibilidade que se comemora. Você fala, não, São Paulo, né? Não aquela porcaria do meu dia, que tava invicto a 8 jogos, era 8 empates. Não, meu amigo, 8 empates deu uma bosta. Entendeu? Aí, agora não, agora a gente tem uma invencibilidade de respeito, né? Que são 8 jogos, se não me engano, do Crespo, né? Desde a derrota pro Flamengo, quando ele estreou. E são 7 vitórias e um empate, acho que é isso. Né? Então, assim, muito bom. Tá? O São Paulo tá ali, como falei, só não tá mais alto, porque a campanha dos Budia realmente foi muito horrorosa, né? Muito medonha. Mas estamos ali no G7, acho, né? Acho que estamos no sétimo, brigando ali com o Mirassol, com o Bahia, né? Lembrando que, né, a gente ainda pode aí, de repente, tirar esses pontos, né? Porque, cara, o São Paulo pode ganhar do Mirassol lá em Mirassol, né? Jogando lá fora. E o São Paulo pega o Bahia em casa, né, no retorno agora. Então o São Paulo pode tirar pontos tanto do Mirassol quanto do Bahia, que são times que estão ali à frente, o que é bem interessante, né? Mas enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante, quero saber, né? Deixa o meu like se ainda não deixou. Tamo junto e vamos, tricolor!